Caio, eu aproximadamente há um ano e pouco, ou até menos, eu comecei a olhar para o mundo e eu não sei se foi por causa dos programas que a gente faz, eu não sei se é porque eu tô ficando velho, sabe? Pode ser. Mas se torna mais reflexivo. De certa forma um pouco, mas eu comecei a perceber que na minha consciência esse mundo estava de fato caminhando para o fim dele, né? E que não ia ser um fim natural, não. E esse fim ia ser causado por nós, né? E aí teve essa passagem aí de ano, né? Teve a eleição do Trump. E ele de cara me assusta já a foto que ele escolhe para ser colocada ali como foto oficial, né? É uma foto muito diferente da que ele colocou se não me engano em 2016, né? Muito diferente. Uma cara de quem ele mostra ele claramente que ele está indo para fazer algo que tem que ser feito na cabeça dele. Chegou com raiva. E o negócio fica tão absurdo que assim, no início a gente acha o quê? Putz, vai entrar a China, vai entrar a Rússia no meio, vai dar uma merda e tal. Só que a China e a Rússia estão entrando também, mas estão começando a se aliar à questão do Trump. E a China está se transformando num grande país de pacificação, enquanto o Trump vai fazendo toda essa loucura, porque o cara chega e aí quer tomar o canal do Panamá, que já foi dos Estados Unidos no tempo em que foi construído, depois os Estados Unidos doaram para o Panamá e acabou, já tem muito tempo, e não tem volta. Aí o cara chega e quer transformar o Canadá no 51º estado americano. O Canadá que tem vida própria há séculos. O Canadá que já lutou contra os Estados Unidos e ganhou a guerra. Chegou a queimar a Casa Branca. Foi o único que conseguiu esse feito, foi o Canadá, que tem vida independente, é um país pacífico. Não, o Canadá. Aí chega e diz, não, a Dinamarca é pequena demais para ser dona da Groenlândia, que tem tanto gás, materiais raros, tem um subterrâneo riquíssimo. E aí um país daquele tamanho não merece ser dono de uma extensão de terra tão grande quanto essa. Valiosa, né? Aí o cara vai incessantemente fazendo as maiores loucuras do mundo. E o pior não é isso. É que ele foi eleito por uma maioria de uma população americana muito grande. Meu Deus, é inacreditável que a pátria que no passado dizia que era a pátria do acolhimento, dos imigrantes, que foi feita de gente que veio de fora, porque os nativos da terra eles eliminaram. Sim. Mataram aquela riqueza toda de indígenas lindos, que tinham uma cultura riquíssima, sabedorias universais extraordinárias, muito mais sensíveis do ponto de vista humano do que os americanos que chegaram originalmente, e depois os puritanos, protestantes duros, legalistas, perversos, horrendos, matadores, aonde se você escreveu e não leu de acordo com a cartilha deles, você é bruxo, se é mulher, é feiticeiro, é mau. Então, esses americanos, no entanto, houve um período em que houve uma virada, embora tenha sido um povo que não tenha se curado da sua guerra civil até o dia de hoje. O sul e o norte ainda se chocam, se odeiam. E quem mais alimenta esse choque é a igreja, que é mais forte no sul dos Estados Unidos, o tal do Bible Belt, que está praticamente no sul dos Estados Unidos e foi quem deu prioritariamente essa eleição ao Trump. Você já viu o filme O Aprendiz? Já. Se um pouquinho daquele filme é verdade, você vê que era melhor você ter o Fernandinho Beiramar na presidência dos Estados Unidos do que aquele cara. O PCC é brincadeira perto daquele cara, porque os projetos deles são de um narcisismo universal, absolutamente maligno. Então,
nós estamos vivendo num tempo como nunca antes. E eu vejo a China como um ente de muito mais poder de pacificação na catástrofe mundial do que os Estados Unidos, que, a meu ver, se tornou o maior atiçador, o maior jogador de gasolina no incêndio escatológico planetário, e a Rússia, dos oligarcas e de um indivíduo cujo sonho é restaurar, é ser um czar, é restaurar a Federação Russa original do tempo dos czares. Ele quer fazer a mesma grandeza daquela época. Nunca se conformou com a perda de espaço nem de território, com a dissolução da União Soviética. Então, se ele puder, ele bota tudo de novo debaixo do mesmo guarda-chuva com ele como um czar onipotente, aonde a eleição ali é só para inglês ver, porque de fato é ele que vai ser reeleito até o dia em que ele morra e não consiga fazer o sucessor. Do contrário, é ele, mais ele e ele próprio. De fato, uma ditadura. É uma ditadura horrorosa. E o Trump não tem princípio de natureza ética nenhum. É um ser totalmente desumano, num certo sentido até inumano, quase alienígenamente inumano, de tanta perversidade. É um perigo o tempo que a gente está vivendo. E é um negacionista, que não crê em nada, não tem nada acontecendo no mundo. Ele não tem nada a perder também, né? Ele também. Pra ele. Ele é um sujeito que simplesmente, desde a juventude, que ele está aí para qualquer negócio, aberto para qualquer coisa. Por que você acha que as pessoas, então, que colocaram ele nesse cargo de poder, não conseguem enxergar isso? Tudo isso Porque que a você gente vive num mundo pós-verdade, onde, de fato, o que interessa é a promessa, sobretudo, de que eu vou fazer você, sua casa e seu umbigo mais fortes, mais poderosos, mais volumosos, mais ricos. Então, no fim, tudo tem a ver com domínio, é igual na igreja evangélica, a teologia do domínio e da prosperidade, que veio lá dos Estados Unidos. Então, eles estão querendo... Porque os Estados Unidos foram fundados em cima de uma ideologia chamada Manifest Destiny, o destino manifesto. Eles entraram numa, e aí é um surto escatológico protestante, de que eles seriam o novo Israel. Eles seriam o novo povo de Deus do planeta. Então eles foram e criaram aquilo tudo com esse surto. Eles invadiram e mataram os índios, assim como Israel matou os cananeus, os heveus, os jebuseus, todos os que habitavam aquela terra da Palestina, como tendo um mandato divino para não deixar nem criança, nem velho, nem ninguém vivo, exterminar todo mundo que pudessem. Foi isso que eles fizeram e foi isso que eles conseguiram. Então, a doutrina do destino manifesto está de volta dentro da igreja evangélica, que é majoritária nos Estados Unidos, com duas teologias poderosas. Uma é a teologia do domínio, que se ampara no destino manifesto. Deus nos escolheu para sermos os senhores da terra e do mundo. E a teologia da prosperidade. Nós somos o povo que tem que ser o povo mais poderoso, mais rico e o maior dominador do planeta. Então, aonde quer que você una esses poderes, meu amigo, e ainda com a bênção de igreja e de religião, do sagrado, você atomiza, você cria um poder de radioatividade escatológica horrorosa, com um potencial de destrutividade universal incomparável, num tempo como o nosso, em que o poder atômico que as principais potências têm, que tem potencial para destruir 7 planetas Terra. Não é só esse planeta Terra. Se houvesse mais 7 planetas Terra, o potencial atômico que se tem guardado em ogivas nucleares destruiria 7 planetas Terra. E olha, que nada foi feito ainda, mas você viu anteontem a declaração científica de que o eixo da Terra inclinou. De que do drill, baby, drill. Vão tirando
tanto petróleo de baixo, e ele tem ali uma função de equilibrar, de balancear a Terra viva. Por que Marte morreu? Porque perdeu o elemento do balanceamento tectônico no planeta. Endureceu, se enrijeceu, se engessou. E não só isso. O bombeamento de água dos aquíferos do planeta. Tem mais água sob a Terra do que nos oceanos planetários. Aí os caras vão bombeando indiscriminadamente, a Terra está perdendo o eixo. E a gente tem cerca de 122 elementos de sincronismo planetário, que se você afetar 20 ou 30 deles, você desconstrói o sincronismo inteiro planetário, como Jesus disse, os poderes dos céus são abalados, os poderes que fazem isso tudo se equilibrar, vai para o espaço na mesma hora. Então eles estão brincando com as coisas mais gravosas possíveis, com uma inconsequência absoluta. E se você diz, e a ciência prova, e 99% dos cientistas demonstram, mas o cara se elege por um monte de idiotas que mal sabem ler e escrever, porque americano, meu Deus, é de uma mediocridade doida. Aquele é um país que tem 3% de pessoas inteligentes e um bocado de importação de mentes que vieram de fora para melhorar as suas universidades, porque o americano médio é de uma burrice extraordinária. Eu morei lá 7 anos. E passei a vida indo falar lá e pregar lá, eu ficava impressionado com a falta de inteligência criativa. Você dizia qualquer bobagem, eles diziam, meu Deus, você é um gênio. Eu digo, ai meu Deus, vocês é que são uns burros. Pois bem, então, é um poder enorme, porque é um povo funcional. A única vantagem da mediocridade é que você dá uma ordem e ele obedece, sem questionamento. Então funciona. Mas a China já passou na frente disso. Os Estados Unidos vão virar Calcutá, comparado com a China. Todo dia tem alguma coisa nova que a China está criando que deixa tecnologias americanas para trás. Para trás. Baterias, carros, satélites, câmeras. Tinha a questão do chip lá também, que tava tendo briga lá, que não queria liberar, os Estados Unidos liberar o material para a China fabricar o chip lá. Mas não adianta. A China tem primeiro 1,5 bilhão de pessoas. Ela tem massa humana. Ela tem um território enorme. Ela tem recursos naturais imensos. Ela não precisa da Groenlândia, ela não precisa do Canadá, ela não precisa dos Estados Unidos, ela não precisa de ninguém. Ela só quer não ter guerra, que é para poder vender o que ela não para de inventar. E vai inventando uma velocidade que, enquanto o Trump fica preocupado com o pinto, a vagina e o ânus, porque é uma política dessa trindade, que é a trindade dos religiosos americanos, tanto quanto dos brasileiros, dos cristãos ocidentais. Eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é pênis, vagina e ânus. Então, e é esse povo que o elegeu. E é esse povo que o elegeu. É uma guerra de discussão de costumes. Sim. Então, enquanto eles estão discutindo costumes, se mulher trans pode servir ou não a American Navy, ou se pode fazer xixi nesse banheiro ou naquele ali, a China vai crescendo todo dia, trabalhando, de modo que tudo que se torna maior na Terra é feito todo dia pelos chineses. E o que eles estão interessados é em comércio, não é em guerra. A China não está querendo invadir ninguém, nem está precisando isso. Mas o Trump está dedicado, porque sem esse tipo de apoio do fanatismo religioso, ele não tinha chegado aonde ele chegou. Ele depende dessa estupidez religiosa para ele se manter no poder, para ele fazer as coisas que ele vai fazendo. Agora, o que ele vai realizando é tudo anti-vida, é antiplanetária, é anti-sobrevivência, é anti-existência. Então eu sei o que vai acontecer com o mundo se o mundo continuar assim, com Trump ou sem Trump. Mas se continuar com esse mesmo espírito, a gente sabe onde vai levar. Tem uma mensagem do Rodrigo
Rodrigo Eduardo, que ele falou assim, pra você: sou cristão há anos, fui pastor na videira, mas o sistema não aceitou meu divórcio. Eu fiquei muito mal, em depressão, achando que eu tinha falhado com Deus, e as mensagens dele me trouxeram descanso e paz em relacionamento com Deus. Falou que você deu aula pra eles no seminário há mais de 20 anos atrás. Eu tô dando aula em seminários há 51 anos, quase 52 anos, então com certeza eu devo ter dado aula no dele e no de muitos outros, né? Você ainda agora estava se sentindo um pouco velho, aí eu fiquei rindo daqui. Porque às vezes eu tô envelhecendo. Claro, todo mundo tá, né? E a cabeça... Você tá com que idade? 33. Garoto, né? Jovem. Eu tô com 70. Eu tenho muito menos tempo adiante de mim do que eu já tive para trás de mim. Então eu não sei quantos anos mais eu vou viver. Mas eu sei que eu tenho um tempo cada dia muito mais curto. Agora, eu tenho 6 filhos, 6 netos por enquanto, talvez venha a ter mais netos ainda. E a minha oração com relação a continuar vivo mais tempo no planeta não tem nada a ver com a morte. Tem a ver apenas com o fato de que eu sei que o Senhor Deus me deu lucidez, para tentar alimentar as próximas gerações, mesmo que seja como uma voz que clama no deserto. Mas dizer, ver, mostrar, prever, e não é preciso ter bola de cristal, nem ser Nostradamus, nada disso. Já está dito e já está predito. E é estatisticamente previsível o que vai acontecer se, por exemplo, a gente continuar a ter 1% da humanidade dominando e possuindo 65% dos recursos planetários. Isso daria certo na tua casa? Jamais. Na tua família? Não. Não dá certo em lugar nenhum, porque que a gente acha que o planeta vai ser feliz assim. Enquanto isso, esse pessoal está cavando buraco, fazendo bunkers. Bunkers, meu amigo, onde tem arcas e arcas e arcas e arcas de Noé, de víveres, de sementes, de tudo. Eles estão se preparando para a seguinte ideia: o planeta Terra só suportaria, com o nível médio de sobrevivência da classe média americana, no máximo 1 bilhão de pessoas. O ideal seria 700 milhões de pessoas. Então, tem gente demais. De um modo ou de outro, essas pessoas precisam ser eliminadas. Então, guerra é um favorecimento, pandemias, pestes, tudo isso que vem só não pode atingir quem tem o poder de controle e de domínio. Agora, os demais, cada vez mais o que a gente ouve é: se é pobre é porque é incompetente, que se ferre, que se dane. Solidariedade já era. Amor é coisa de otário. Aí você manifesta compaixão, eles te acusam de ser comunista. Você ama, eles é um comunista. Se Jesus aparecesse aqui entre nós, ele era comunista, na mesma hora, um comunista, herético e perverso, iria ser mais horrorosamente tratado ainda. Onde já se viu se relacionar com prostitutas, não é mesmo? E foi Jesus quem disse aos religiosos dos dias dele: em verdade, eu vos digo, que muitos virão do norte, não do norte de Israel, do norte planetário, e do sul, e do Oriente e do Ocidente, ou seja, em lugares onde nunca o nome de Abraão, Isaac, Jacó, Yahvé, El, qualquer que fosse a divindade semítica, jamais tinha sido sequer mencionado. O que Jesus está dizendo é: aqueles que nunca ouviram falar do que vocês cultuam e adoram, muitos virão de todos os recantos da terra e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, enquanto vocês, religiosos, arrogantes, supremacistas, arianamente supremacistas do ponto de vista da pseudo-superioridade de vocês, vão ficar do lado de fora, batendo na porta do reino sem entrar. E aí ele conclui dizendo: em verdade eu vos digo que muitos publicanos, que eram os coletores de impostos que trabalhavam para os romanos e eram considerados os seres mais abjetos de Israel, muitos publicanos e pecadores e meretrizes e prostitutas vos precedem no reino dos céus. Aí Jesus é insuportável. Foi insuportável nos dias dele e é insuportável nos dias de hoje.
Aí eu venho e repito Jesus e recebo todo o ódio possível. A gente sabe que você tem muita gente que gosta de você, alguns que são super contrários à maneira que você se... Você pode procurar e você vai ver que não é o pessoal que está no tarô, nem nas tábuas Ouija, nem os pais e mães de santo, da Umbanda ou do Candomblé, nem os médiuns espíritas kardecistas, nem os padres católicos, nem os xamãs. Nem os xamãs. Não. São os evangélicos que me odeiam quando eu rompi com eles. Porque enquanto eu fui presidente e a figura mais eminente dos evangélicos do Brasil, eu era quase adorado e incensado. Nasce um cara como esse só de séculos em séculos. Isso e aquilo. Quando eu disse, eu não quero mais, porque ficar com vocês é ser conivente com a ladruagem, com a mentira, com a roubalheira, com o fetichismo, com a indisposição essencial de vocês de quererem viver o Evangelho, e eu sei disso porque eu já estou aqui há décadas tentando, e vocês não querem nada com isso, e me dizem que tudo que eu digo está certo, mas que vocês não querem porque não dá certo. Financeiramente. Como Edir Macedo me disse, não, Caio, tudo que você prega está certo, mas não dá certo. E aqui na minha igreja, ninguém prega Jesus porque Jesus dá azar. Jesus dá azar. Todo mundo fica querendo ser bom, generoso, misericordioso, solidário, aí deixam de trazer o dinheiro aqui para mim, para o gasofilácio. Tem que ser na base da lei, do inferno, da troca, do pecado, da ameaça, do medo, da ameaça, para poderem soltar a grana. Eu estou afim de grana. Deus aqui sou eu estou falando, nada que ele não tenha me dito, disse a mim mais de uma vez. E ele é apenas um ser mais franco em relação àquilo que a maioria pensa exatamente igual, mas não tem coragem de falar com essas palavras tão obtusamente manifestas, como é o caso dele, que não está nem aí porque você vai pensar. Ele é formado em estatística e matemática, então ele chegou e disse, eu nunca vou ter maioria nesse país, e a Igreja Universal vai ter sempre algo em torno de 3 milhões e 4 milhões de pessoas. Isso é estatisticamente o que eu já calculei. Não me interessa, porque o que é importante é que durante o tempo em que eles ficarem aqui dentro, eles vão soltar toda a grana que tiverem. E é isso que vai fazer esse carrossel rodar. Se eles saírem zangados, escandalizados, chateados, é problema deles. A grana ficou comigo. Sim. E a maioria desses pastores que você falou que às vezes tem do mesmo pensamento dele, só que não são tão francos como ele, foram alunos dele, né? Passaram pelas mãos. Vários me procuraram dizendo que a gente vai fazer adaptações ao que o Macedo faz. Ajustes. São harmonizações faciais. A gente vai fazer plásticas, a gente vai fazer pequenas remodelações, mas fazendo a mesma coisa. Eu digo, não faça isso, você vai destruir o que um dia houve de bom em você, não vai sobrar nada, como não sobrou. Essa moçada toda que vocês conhecem de longe, eu conheço de maneira intestina. Eu fui urologista desse povo todo aí. Eu fiz Papa Nicolau nas esposas dele. Eu sei a infelicidade deles e dos seus filhos. E sei o quanto o Jesus deles é a cara do diabo. Não tem absolutamente nada a ver com o Jesus do Evangelho. Ô Caio, o que você viu na igreja que mais te indignou? Os bastidores. Essa mentira absurdamente manifesta em relação a usarem Jesus como um nome de poder e de atração para enganar as pessoas com esse apelido. Jesus é só um apelido na manifestação de um dos maiores estelionatos na história da humanidade, que foi a criação do cristianismo. Então Jesus não criou o cristianismo, Jesus não era cristão. Os grandes heróis de Jesus no Evangelho são os hereges dos judeus. São os samaritanos, que eram odiados pelos judeus,
Quem é a história do bom samaritano que Jesus contou? Era a história do cara que o judeu mais odiava naqueles dias. Jesus disse, olha, esse é o cara que está fazendo a vontade de Deus, porque está sendo bom, generoso, misericordioso para com o seu próximo. Quando ele cura 10 leprosos, todos os judeus exceto um. Aí só um volta para agradecer. Aí Jesus diz, vocês não eram 10? Aonde estão os outros 9? Porque apenas este samaritano voltou para agradecer. Acerca de quem que Jesus disse, eu nunca vi uma fé como esta. É acerca de um centurião romano, que disse para Jesus, não, o meu servo está doente, eu sei que tu podes curá-lo, mas não precisa nem vir à minha casa. Não precisa entrar lá, é a história do sagrado. Não precisa botar o pé sagrado lá, não. Manda uma palavra e o meu servo será curado, porque eu sei que tudo te obedece e a palavra do teu poder. Aí Jesus diz, eu em todo Israel nunca encontrei uma fé como essa. Ou aquela mulher lá da região Ciro-Fenícia, onde hoje é o Líbano, que tinha uma filhinha horrivelmente endemoninhada. E aí ela pede a Jesus e tem um diálogo insólito entre eles, maravilhoso diálogo. E aí no fim a mulher vence Jesus no jogo de repentes, porque eles ficaram trocando adágios populares. E Jesus foi levando a mulher até a mulher chegar e dizer assim, eu sei, Senhor, que eu não passo de um cachorrinho. Porque Jesus disse, não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, que era um ditado popular em Israel. Uma provocação à mulher de fora. Aí ela diz, eu sei, Senhor, mas eu também sei que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, qualquer migalhinha do teu amor que cair vai salvar a minha vida, a vida da minha filha. Aí Jesus disse, mulher, grande a tua fé, vai, seja feito contigo conforme tu queres. Ela era judia? Não, ela era uma vira-lata do ponto de vista dos judeus. E assim é, no Evangelho inteiro. As grandes manifestações de fé estão fora desse arcabouço da religião. Agora, o que é que nos aguarda no mundo? Cara, Jesus disse o que é que nos aguarda no mundo. Primeiro, uma crescente apostasia. A palavra grega apostates significa distanciado de. Um distanciamento cada vez maior do Evangelho e de Jesus. Portanto, tem a ver com aqueles que confessam o nome de Jesus da boca para fora e vivem cada vez mais distantes disso. E é o que a gente está assistindo todo dia. O primeiro sinal foi o que Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, foi, irmãos, eu não quero que ignoreis que o Senhor não vai voltar antes que haja o grande apostates, antes que haja esse grande afastamento, antes que o nome de Jesus seja lameado na boca desses indivíduos que vão viver o oposto. Porque se essas pessoas que elegeram o Trump fossem de fato discípulos de Jesus, o Trump não tinha a menor vez. Mas é porque Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus está lá apenas para eles pedirem o dízimo, para justificar a teologia do domínio, da prosperidade, o controle sobre as almas humanas. Então, apostasia, essa é a primeira coisa. Fábio, na sua opinião, né?